there are many stories about him. He is a god who is always portrayed fat. The little mouse, there is his vehicle. He goes on this mouse. Throughout the year, actually, people run with sticks when they see a mouse, but on the Ganesh Chaturthi, they worship him. And well, there are stories. One day, ship was so big, and while he was going, the moon, he fell off the mouse while riding on his mouse, and the moon laughed, giggled. So he was very angry at the moon, and he said, on my day, on this Ganesh Chaturthi, nobody shall see you. So until today, on Ganesh Chaturthi, you're not supposed to look at the moon. So when you go for immersion, most people who believe in these things, they put the head down, they don't look up. And if you look at the moon, then something bad is going to happen to you. Subodh Kerkar, artista coês, decidiu levar o Lord Ganesh a ver o mundo. Yeah, all my art has a social relevance, and this year I decided to do something with Lord Ganesha, again with a message for the society. And the Ganesh is created fully with natural materials. It's with clay, and I have planted seeds, and the grass is growing on him. I have many drawings of Ganesh. These drawings again have a social message. The intolerance is growing very much in the world. There's a lot of terrorism. Ganesh, in my opinion, is a universal god. Ganapati is the name. Gana in Sanskrit means people. Pati is the leader. So Ganapati is the leader of the people. And when political leaders, for example, they travel to other countries, they try to wear the dress of that country. They wear the caps from that country. So I decided I will take Ganesh for a trip around the world and let him pass through different mythologies, different cultures, and do something which is sort of a tradition of that country. So my Ganesha goes to Japan, becomes a sumo wrestler. He goes to Egypt, and he becomes a sphinx. He goes to America, maybe becomes a Statue of Liberty. He gives the message of Gandhi, don't speak evil, don't hear evil, don't see evil. So my Ganesh is an ambassador for universal brotherhood. Rem Fernandes, músico, católico, vê o Lord Ganesh de uma forma bem diferente da tradicional. Para mim, essas coisas não têm significado religioso. É mais uma coisa folclórica, sabes? É mais uma coisa do povo, é mais uma coisa simbólica. É uma celebração. Mas, apesar de tudo isso, a primeira vez que eu trouxe Ganesh para casa, senti uma coisa inexplicável. Não foi como se ele tivesse vindo para a minha casa pela primeira vez, mas foi como se ele tivesse voltado para esta casa depois de centenas de anos, né? Porque a religião hindu existe há 5.000 anos. E a minha família, como a maioria das famílias cristãs aqui em Goa, só são cristãs já há 500 anos, desde que os portugueses vieram aqui e converteram-nos. Portanto, uma coisa de 5.000 anos é difícil a gente não ter isso no seu DNA, não sei como se diz, não sei como é que se diz isso em português, mas em inglês diz DNA. Isto é uma coisa que temos dentro de nós, talvez. पुष्पं समर्पयामि निर्माट्यरूढे मंडपाधिष्ठित महालक्ष्म्यै नमः पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि गणपति छाती घात गाय अभीप्सितार्थं पुराणि समर्पयामि नमस्करोमि वरदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सर्वं विष्णुमयं जगदशुभनाम योगेश्वर करणीयं गुरुविशेषणवितायां शुभपुण्यतिथौ पार्थिवसजीवनानि तथा प्रीत्यर्थे यथा विदोपचारैः पाणिसोमि
पुरस्सरं मध्ये पानीयं सर्वमेव जलाभूषणं तन्मस्तं प्रक्षालनं समर्पयामि. Eu não acredito que nós precisamos de intermediários para comunicarmos ou para fazermos comunhão com Deus. Eu vejo a maioria dos padres como brokers, como agentes de property estate agents que querem vender-te Deus. Não é? O Deus não pertence a eles para eles nos vender Deus, nem o espiritualismo não pertence a eles. Isto pertence a nós, isto existe já. O Deus existe já dentro de nós, portanto não precisamos de intermediários para chegar aí. No Maharashtra, estado vizinho de Goa, diz-se que existem 8 formas do Ganesh que se formaram naturalmente em pedra. Este conjunto de 8 Ganeshas tem o nome de Ashtavinayak. Quem visitar todas estas 8 formas poderá realizar todos os seus sonhos. People in India, in Indian culture, people give importance to the odd number. So they consider that worshipping 1.5 or 3 days or 5 days, 7 days, 9 days, 11 days or 21 days is auspicious. And 21 number represent 21 modak. Ganpati is very fond of sweet called modak. So they love and like to make offering of 21 modak and 21 durva. Durva is a type of the green herbs. So it has a medicinal use, and that is why people make use of it. And certain animal, herbivorous animal, they mostly eat this durva. Entre as várias histórias que se ouve sobre Ganesh, há uma que mostra bem a sua astúcia. Um dia, Parvati e Shiva recebem a visita de um sacerdote, Narada, e que traz consigo um fruto delicioso. Tanto Ganesh como o irmão Kartikeya querem o fruto. Narada diz-lhes que quem der a primeira volta ao universo ganha o fruto. Kartikeya parte a toda a velocidade montado no seu pavão, enquanto que Ganesh limita-se a dar a volta aos seus divinos pais. É que, percorrendo desse modo, está-se, na verdade, a dar a volta ao universo. Ganesh não só mostra a sua devoção pelos pais, como ganha a corrida. Immersion means Visarjan. This Visarjan means becoming one with the universe. The clay should mingle with the clay, and this should help in prosperity of the agriculture.
versão deste ídolo significa tornar-nos um com o universo, com a Terra. Lord Ganesh é feito de terra e volta à Terra. Uma versão, afinal, não muito diferente do que se ouve na igreja na quarta-feira de cinzas. Tu és cinza e pó e voltarás a ser cinza e pó. Para mim, essas coisas são as coisas que eles simbolizam, que são mais importantes do que os ídolos e os deuses, né? Por exemplo, o Ganesh simboliza prosperidade, a felicidade, a alegria. Então, eu não acho que exista uma só pessoa nesse mundo que seja contra a alegria, que seja contra a prosperidade, né? E mesmo que a pessoa fosse de uma outra religião, como Jesus Cristo para nós personifica o amor e a paz. A gente não pode ser contra o amor, a gente não pode ser contra a paz. Mesmo que você pertença a uma outra religião, o amor e a paz é uma coisa universal. Então eu vejo todas as religiões como veículos para levar a gente para o mesmo destino, né? Para o mesmo destino. Por exemplo, se a gente quer tomar um avião da Goa até Lisboa, então, há várias companhias aéreas que voam para Lisboa, né? E cada religião é a mesma coisa, é uma outra companhia aérea, mas com o mesmo destino. Então a gente não vai odiar um ao outro, dizendo porquê é que você não tomou o mesmo avião que eu, porquê é que você tomou essa outra, essa outra companhia aérea. E as religiões são assim, são como diferentes companhias aéreas que vão todos para o mesmo destino. Como viram, esta personagem mítica, Lord Ganesh, não está associada apenas a uma parte da sociedade. De alguma forma consegue unir a diversidade de culturas e religiões que existe neste pequeno nicho do subcontinente indiano, que é Goa. Espero que tenham gostado de estar connosco e nós cá estaremos, como sempre, daqui a 15 dias.